dia começou fechado, com muita cerração em toda a região metropolitana. E a umidade continua alta na região. Mas o sol já aparece. Nesse momento, a temperatura está em 24 graus. Nós vamos ver todos os detalhes da previsão do tempo ao longo do JA. E no Jornal do Almoço de hoje, nós vamos mostrar como está o trabalho de limpeza das casas que foram atingidas pelo ciclone. Em Caraá, a expectativa é de liberação do acesso à cidade com a reconstrução de uma ponte emergencial. No futebol, mais uma vez, Grêmio e Inter venceram na rodada do Brasileirão. E com as vitórias, subiram na tabela, Alice. Ai, Cris, que coisa boa começar a semana com mais 6 pontos para conta de Grêmio e Inter. Exatamente. Foi um domingão espetacular no Brasileirão para a dupla Grenal. Na Arena, com mais um gol de Soares, o Grêmio deu show. Fez 5 no Coritiba e pulou para a vice-liderança. Mas o uruguaio ainda preocupa. Ele pediu substituição por causa das dores no joelho. E o técnico Renato admitiu que a situação dele é, sim, delicada. Fora de casa e com heróis improváveis, o Inter venceu o América de virada e subiu para a 6ª colocação. Agora tem decisão na Libertadores na quarta-feira. A semana está só começando e eu já volto para a gente falar mais sobre essas 2 vitórias do fim de semana, Cris. Até mais, Alice. Nós vamos mostrar também os detalhes do balanço divulgado pelo governo do estado que mostra que as exportações gaúchas bateram um recorde nos primeiros meses do ano. A alta foi puxada especialmente pela venda de soja ao mercado externo. Para o produtor rural, a situação é mais complicada, já que o preço da saca segue em baixa. Você já ouviu falar da jornada de trabalho de 4 dias? Tem empresa aqui no estado apostando que trabalhar menos dias por semana é a receita para funcionários felizes e clientes satisfeitos. Super recomendo, né? A nossa empresa, ela cresceu, ela dobrou de tamanho. Os nossos clientes estão mega satisfeitos, os colaboradores têm um índice de satisfação gigantesco. Todo mundo ama a semana de 4 dias, ninguém pensaria em voltar atrás, né? No máximo mudaria para 3 dias de trabalho, não voltaria para 5. Gostou da ideia? Vem que a gente conta os detalhes no JA, que está só começando. A gente começa o Jornal do Almoço de hoje mostrando que muitos municípios ainda trabalham para retornar à normalidade 10 dias depois que o ciclone extratropical atingiu o nosso estado. Em Caraá, uma das cidades mais afetadas, a reconstrução da ponte que dá acesso à cidade deve demorar pelo menos 6 meses. Enquanto isso, o DAER construiu um acesso emergencial a poucos metros da ponte. A passagem foi liberada nesta manhã. Nas casas, as famílias ainda realizam limpeza do que não foi levado pela água. A força da água destruiu casas, estabelecimentos, atingiu escolas e centros de saúde em Caraá. Horas depois do ciclone, a preocupação das famílias com as pessoas que estavam nas áreas atingidas fez o Alex sair em busca de respostas. O pessoal, como sabia que eu conheço bastante aqui o município, aí eles começaram a perguntar, pode ir na casa do meu pai, pode ir na casa da minha família? Tu não viu, quando tu passou lá, tu não viu meu pai, minha mãe? O ciclista campeão gaúcho usou a bicicleta para percorrer o interior do município. A bike, que foi sinônimo de esperança, agora também ajuda a levar doações. Talvez Deus tenha me preparado para isso aí, né? Porque quem é que ia ser tão louco assim de sair no meio dessas trilhas e estrada ruim e pedreira do jeito que estava? Mas tem uma imagem que não sai da cabeça do ciclista. Eu via os brinquedinhos das crianças. Moça, desculpa. E aquilo ali foi o que mais me marcou, porque as crianças têm toda a inocência, né? Não sabem de tudo que está acontecendo aí. E aquilo ali foi o que mais me marcou, foi ver no meio de toda a destruição o brinquedo ali das crianças. Sabe-se lá se nem uma casa ainda para morar elas têm. Memórias que agora podem ser reconstruídas pelas mãos de outras crianças. O Lucas, de apenas 7 anos, separou alguns brinquedos para doar. A família viajou de Tramandaí para entregar doações.
Mais de uma semana depois que o ciclone extratropical atingiu o estado, aqui em Caraá, o CTG Sentinela dos Sinos segue sendo o principal ponto de apoio do município. E as doações não param de chegar. São itens como alimentos, água e também roupas e itens de higiene que são separados e distribuídos para as comunidades. A Força da Água levou o que estava pela frente. O município trabalha agora para restabelecer os serviços. Cerca de 800 moradores ainda estão sem água em casa. A falta de energia atinge cerca de 5% da população. Na rede de educação, as aulas da educação infantil foram retomadas na última quinta-feira. As outras escolas da rede municipal devem voltar a partir de terça. Já na rede estadual, a escola Marçal Ramos não tem previsão de retorno. A unidade de saúde, a UBS do Rio dos Sinos, perdeu cerca de 90% dos seus equipamentos. A nossa Secretaria de Saúde e a nossa farmácia de medicamentos controlados também se perdeu com as cheias. Então nós estamos hoje fazendo os atendimentos no nosso posto central, né? Nós estamos dando como referência e com o empréstimo de uma unidade móvel de Santo Antônio da Patrulha. Na próxima semana a gente pretende retomar os atendimentos, mas ao invés das pessoas irem até o Rio dos Sinos, nós queremos até as comunidades para poder atendê-las. As lembranças da noite em que o ciclone atingiu Caraá não saem da cabeça da Elisângela. Ela e o marido saíram de casa para ajudar os vizinhos durante o ciclone, mas a força da água foi tanta que eles foram levados pela correnteza. Eles passaram cerca de 6 horas agarrados em uma árvore para conseguir sobreviver. Eu consegui tirar o gurizinho de 4 anos dali e quando a gente voltou para ajudar os outros 2, ela caiu na água e a água levou até as árvores ali e eu fui atrás para tentar salvar ela. Ela quase se morreu afogada. Muito pavor que podia a gente não voltar mais para dentro de casa e eles acharem a gente ou nem encontrarem mais a gente na rua, né? Na central de doações montada no centro da cidade, fica clara a força da solidariedade. Não tem como não se emocionar. Foi triste o que aconteceu aí no Caraá. Mas tá bom, o pessoal tá fazendo bastante doação e o povo tá bem unido e vai reerguer aí a cidade. Quantas histórias para contar desse ciclone, né? E felizmente, aos pouquinhos, a vida vai voltando ao normal lá em Caraá. Marco Matos, inclusive, vamos ter uma semana com poucas chuvas e, inclusive, com verão. 30 graus a temperatura, Marco, é isso mesmo que nós vamos ter aqui no Rio Grande do Sul? Tá começando diferente essa semana. Bom dia para ti, Cris. Bom dia para você que está em casa. Sim, hoje a gente vai ter temperatura alta à tarde, mas o dia começou com aquele tempo caprichoso, viu? Aqui pela região metropolitana, veja só. Tinha uma neblina muito densa, visibilidade super prejudicada, menos de 1.000 metros. Andar pelas ruas aqui da capital foi mesmo um desafio. Tá vendo ó, a imagem da orla? Não dá nem pra gente ver o horizonte, nem dá pra ver a água aí pra dirigir, então foi mais difícil ainda. Mas a neblina durou pouco porque o sol tá forte. Nesse momento, inclusive, vamos ver a imagem ao vivo da capital dos gaúchos. Céu azul, sol brilhando, temperatura agora de 24 graus. Vamos subir a serra para Caxias do Sul? Em Caxias também, ó, céu azul, temperatura agora de 22 graus. Em Uruguaiana, temperatura de 24 graus nesse momento. E em Pelotas, no sul, está um pouquinho nublado, porque eu vou explicar a partir de agora. Veja aqui o meu mapa. A região que pega Pelotas e o sul do estado pode ter chuva nessa segunda-feira. Sim, aqui no sul é uma situação diferente do resto do estado, que terá uma segunda-feira com bastante sol. Tanto sol que as temperaturas vão subir agora depois do almoço. A gente tem máxima prevista de 28 graus. Em Porto Alegre é temperatura de verão hoje, hein? 29 em Santa Cruz e Santa Maria, 30 graus em Santa Rosa, 25 em Caxias, também na cidade de Bagé, 26 em Rio Grande. Então, mesmo aqui onde a gente pode ter chuva, a temperatura hoje sobe também, mesmo no sul do estado. Separei 4 cidades para mandar uma boa tarde bem especial. Vamos lá? Campo Bom, máxima hoje de 30 graus. Em Ijuí, máxima de 28. Um recadinho aqui, ó, abrindo parênteses. Aproveite se você gosta de calor, porque depois de quarta-feira muda tudo e vai voltar o frio. Esse é um assunto lá para o fim do programa. Em Sapucaia do Sul, hoje 28 graus. E em Tramandaí, bastante sol hoje, dia de verão,
com máxima de 28 graus. Cris? Podia seguir essa temperatura, esse dia bonito em Tramandaí no fim de semana, gente. Poderia porque mesmo. Agora deixa eu já contar, né? Que nós vamos para lá, fim de semana, tá chegando aí mais uma festa do peixe e sábado nosso Jornal do Almoço vai ser ao vivo, então, de Tramandaí. E como na festa do peixe a tainha faz muito sucesso, que tal o pessoal de casa aí mandar algumas receitinhas pra gente? Eu acho essa uma ótima ideia, viu, Cris? Então vamos lá, vamos chamar o pessoal de casa para pegar o WhatsApp, vamos botar o número aqui na tela, 51993885555, e aí você aí de casa manda o seu tempero favorito, a sua receita, se você... Tem gente que faz tainha recheada também. Muito bom, aliás. Fica muito gostoso. Então manda aí tua receita, porque eu e a Cris a gente vai selecionar algumas para mostrar aqui no programa, e além disso, talvez a gente até invente de cozinhar por lá e vai usar a tua receita como inspiração, tá? Então, fica aí o nosso pedido para você já participar, já ir aquecendo. A gente já tá fazendo as malas, loucos para ir para Tramanda no fim de semana, fazer um jornal bem especial. Com certeza. E ele já preparando algumas para mim, né? Sempre. Já sei que já tá pensando nos Com desafios. certeza. Ai, ai, ai. Vamos lá, gente. Vamos ver se essa guria sabe pescar. Bom, deixa eu chamar agora para cá a Giane Guerra, gente, porque voltando a falar aí do calor, os comerciantes não devem estar nada satisfeitos com essa previsão do tempo, hein, Giane? Só imagino, né? Tu sabe, Cris, que eu recebi ontem pela manhã uma mensagem do Sérgio Galbinski, que é presidente da Associação Gaúcha do Varejo. Ele perguntava, cadê o inverno? Por que é importante para os lojistas a queda das temperaturas? Primeiro, porque eles formam o seu estoque se preparando para o que seria tradicional na estação. Calor no verão, frio no inverno. E no inverno, Cris, se vende principalmente aqui no Rio Grande do Sul muitos produtos que têm o valor agregado, que tem aquela margem de lucro maior, os casacões, aqueles bonitos, né, de lã. Tem também a venda dos tradicionais eletrodomésticos de frio, como aquecedores, estufas, fogão a lenha. E o pessoal compra isso mesmo, é quando cai a temperatura. Fora que, tradicionalmente, as pessoas ficam mais em casa, olham mais para o celular e ficam com vontade de comprar coisas para casa. Então, o frio, por si só, ele já estimula o consumo. E de alimentos de frio também, né? A sopinha, aquela comida que aquece mais a gente. E aí, com essa alta das temperaturas, o pessoal lá está estocado. E, aliás, Cris, na semana passada, tinha alguns lojistas já fazendo algumas liquidações de alguns itens, como luvas, como cachecol. Mas, como o Marco Matos vai falar hoje ainda aqui no Jornal do Almoço... Bem frio a partir de quarta. Então dá para o pessoal segurar um pouquinho e não fazer a liquidação, que a promessa é de que vai ter uma venda boa aí nos próximos dias. Bom, mudando de assunto, já se sabe aí por que os empréstimos pelo Pronamp aí estão parados nos bancos aí para os microempresários, hein, Giane? Sim, Cris. A Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, informou que houve realmente uma suspensão. Isso a pedido do Ministério da Fazenda, o sistema está passando por uma manutenção. Pronamp é um programa de crédito, de empréstimos para microempresários, para pequenas empresas. Ele foi criado na pandemia, ele tem um juro menor do que a média do mercado dos empréstimos. E os novos empréstimos estão suspensos, os telespectadores estavam nos avisando, questionando sobre isso, então procuramos a Federação dos Bancos. Por que o sistema está fora do ar? Porque o mesmo sistema de garantia será usado também no programa Desenrola, que é do governo federal, para a redução da inadimplência, que vai provocar os bancos a renegociarem as dívidas com bons descontos para reduzir a inadimplência dos consumidores. O governo federal anunciou o programa e quer colocá-lo em operação agora em julho. E por isso, como usarão o mesmo sistema, aí os novos empréstimos do Pronamp estão suspensos. A expectativa é de que eles sejam retomados junto com o programa Desenrola e também, Cris, a outra reclamação dos nossos telespectadores que são empreendedores, que se seja autorizado o prolongamento das parcelas do Pronamp daquelas pessoas que já têm o empréstimo. A lei aprovada para isso é de abril e até agora os empreendedores não conseguiram ainda fazer essa prorrogação. Estão aguardando a regulamentação. Tá certo, Giane. E olha só, nós vamos seguir falando de economia ainda aqui no Jornal do Almoço. Nós vamos falar do aumento na exportação de grãos de soja. Este ano, as vendas para o exterior aumentaram mais de 40%, mas o preço da saca prejudicou o produtor. No esporte, tem os gols da goleada do Grêmio sobre o Curitiba e a vitória de virada do Inter sobre o América Mineiro. E que tal uma jornada de apenas 4 dias de trabalho? Já tem empresas gaúchas fazendo essa experiência com sucesso.